pessoal, sejam bem-vindos a mais um culto da 15ª Igreja Presbiteriana. Pessoal, neste momento eu peço que vocês estejam compartilhando essa live com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas e se coloque verdadeiramente na presença de Deus nesse momento. Curta esse momento que é especial, um culto que a gente pode oferecer para o nosso Senhor. E que possamos nos desligar das coisas terrenas e nos ligar naquilo que Deus está fazendo nos céus. Nós cremos muito que Deus está fazendo algo tremendo para mudar a nossa geração. Descanse seu coração neste momento, esqueça tudo que está à sua volta, esqueça o mundo lá fora e entregue seu coração verdadeiramente para Deus, se coloque diante da presença dEle, feche seus olhos neste momento, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou por mais um dia de vida, Pai. Deus, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar aqui neste momento. Pai, muito obrigado porque independente de tudo que está acontecendo, independente da situação que o mundo se encontra, Pai, o Senhor ainda olha por nós, o Senhor ainda cuida de nós, Pai. Pai, que neste momento a presença do Espírito Santo esteja fluindo, Pai, em cada casa neste momento. Que a sua mão poderosa esteja sobre cada lar e que a sua presença seja enaltecida em cada lar, Pai. Pai, cuida de cada coração, esteja nos dando força, nos dando fé e nos dando sustento para continuar este caminho tão difícil, Pai. Pai, que o Senhor possa preparar o nosso coração para que a gente possa receber tudo que o Senhor tem para entregar nessa noite, Pai. Pai, usa a boca de quem for ministrar, usa o louvor, Pai, que o Senhor esteja com essas pessoas neste momento, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui em um novo formato de culto. Nós queremos convidar você aí na sua casa, onde você estiver, para adorar o Senhor conosco. Amém? Vamos lá? Amém. Em meio a tudo isso, Ele continua sendo bom. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. De viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor continua sendo bom, Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos que nesse momento, ó Pai, a Tua graça, o Teu amor, Pai, encontre o nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ter a mente, ó Pai, voltada para o Senhor nesse momento. E que nós possamos, ó Pai, declarar: a hora vem, Senhor Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos proclamar para o mundo, ó Pai, que o Senhor é a verdade, o caminho, a vida. E que em momentos difíceis como esse, ó Pai, o Senhor possa se fazer presente, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.
teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, não, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve será, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve será.
Neste momento, passaremos para os dízimos e ofertas. É importante agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. E nessa crise, é importante não esquecer do templo do Senhor. Vai aparecer aqui agora os dados bancários para que você possa fazer o seu depósito. Agora teremos mais um momento de louvor, de adoração e agradecimento e consagração dos dízimos e ofertas. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória
que vive está. Que vive, posso crer no ar, porque Ele vive. Temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Amém, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia tão especial. Muito obrigado porque o Senhor vive e o Senhor está entre nós, Jesus. Muito obrigado por essa data que significa muito pra gente. Muito obrigado porque nesse dia o Senhor se entregou pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Muito obrigado, Jesus, porque naquela cruz o Senhor derramou sobre o seu sangue para nos salvar. E hoje a gente não é mais pecado, a gente não é mais escravo do medo, Jesus. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pelos dízimos, ó Pai, pelas ofertas que foram depositadas. Seja abençoando cada irmão que deu o seu dízimo, sua oferta, que está nos assistindo nesse momento, papai. Te peço que o Senhor venha estar nos dando forças, ó Deus, todos os dias da nossa vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Hoje é domingo de Páscoa. Nós sabemos que esse é um dia marcante na história da igreja. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste momento, na palavra de Deus, um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Convido os irmãos que estão aí em suas casas, que participem conosco neste momento também de adoração, de culto a Deus, que o Senhor esteja realmente conosco, nos fortalecendo e suprindo cada uma de nossas necessidades. Que Deus abençoe a sua família, que Deus também abençoe ricamente a sua vida nesse dia tão especial para nós, que é o dia que nós lembramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está então no Evangelho de Mateus, capítulo 28, que diz assim a palavra de Deus: a ressurreição de Jesus e o seu aparecimento às mulheres. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia.
ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me vereis. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles com conselho, com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem o seguinte: vieram de noite os discípulos dele e roubaram o seu corpo enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia e para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram o mestre, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Vamos orar nesse instante, irmãos, que Deus possa falar de maneira clara ao nosso coração neste momento de culto. Senhor, nós cremos na Tua palavra. E nesse instante nós também alegramos o nosso coração porque temos a plena convicção e a certeza de que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele está vivo e intercede por nós. Nós Te louvamos, ó Deus, pela bênção, pelo privilégio da ressurreição. Porque a Tua palavra diz que a ressurreição é realmente a razão da nossa esperança. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas graças a Deus que Jesus Cristo ressuscitou, e assim trazendo a nós também júbilo e alegria e a certeza da nossa vida eterna. Em nome de Jesus, nós Te pedimos nesse instante que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê a compreensão necessária para que nós possamos, ó Deus, sermos consolados e confortados pela Tua palavra, instruídos pela Tua palavra, para anunciar e testemunhar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Em nome dEle nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, como nós estamos dizendo, realmente hoje é um dia marcante, um dia especial na história da igreja. Hoje lembramos da ressurreição, a vitória de Cristo Jesus sobre a morte. A Páscoa, que é realmente esta celebração da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a sua ressurreição vitoriosa. A Páscoa nada mais é do que esta, então,
esse júbilo, essa celebração da vitória do Senhor sobre o pecado, sobre a morte, e ao mesmo tempo abrindo a cada um de nós o caminho para Deus. Eu quero convidar você nesta noite a vir comigo diante desse texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus e fazermos uma reflexão sobre aquele primeiro domingo de Páscoa, ao redor do túmulo de Jesus, o que ele significa para todos nós, hoje e sempre. Eu gostaria de pontuar 5 observações nesse texto de Mateus, para que nós pudéssemos, então, assim, entender de maneira clara a palavra do Senhor. A primeira abordagem, ou a primeira observação que eu convido os irmãos a perceber, é a abordagem das mulheres. Mateus, ele registra que na manhã da ressurreição, 2 mulheres foram ao túmulo ver o Senhor Jesus. Observamos que elas desejavam prestar uma última homenagem ao Senhor Jesus. Estavam profundamente tristes, sentindo-se derrotadas, totalmente desencorajadas, mas aparentemente motivadas de forma diferente. Alguns evangelhos também mencionam que outras mulheres compraram perfumes, aromas, para colocar diante do túmulo. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 1, capítulo 28, versículo 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as 2 tinham as melhores intenções para irem ao túmulo naquela manhã. E foram ver o sepulcro. Com certeza, elas queriam estar ali naquele momento, fazendo a sua última homenagem ao Senhor Jesus Cristo. Outras mulheres, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 16, também versículo 1, diz que quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas que haviam preparado para embalsamar o corpo de Jesus. E foram também ungir o corpo de Jesus. Prestar, assim, quem sabe, um último serviço para o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas também menciona que no primeiro dia da semana, de forma um pouco diferente, Lucas menciona que nesse primeiro dia da semana, na manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado para ungir o corpo de Jesus. Percebemos que enquanto umas mulheres foram para ver e estar com o Senhor ali, outras foram também com uma intenção diferente de servir ao Senhor. E ainda, se você observar no capítulo 20 de João, vamos encontrar também o relato de que Maria Madalena ficou à entrada do sepulcro chorando. De todas as mulheres, Maria Madalena era a que mais sentia realmente em dívida com o Senhor Jesus Cristo, porque afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo havia libertado Maria Madalena de 7 demônios, segundo relata
Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 9. Sua gratidão era então tanta que ela foi uma das últimas a deixar ali o local da crucificação, quando Jesus foi crucificado na cruz. Também foi a primeira que viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Também foi a primeira a correr até os apóstolos e os discípulos, para então contar e relatar a eles tudo o que havia visto e como o Senhor lhe havia aparecido. Eu não sei se você consegue se identificar com uma ou outra dessas mulheres que vão a Cristo Jesus para estar com Ele, que vão para Cristo Jesus para servi-lo, que vão a Cristo Jesus chorar diante dEle, que vão a Cristo Jesus e permanecem ali. Eu não sei se você se identifica com alguma dessas mulheres, mas deveríamos, no mínimo, sim, ficarmos constrangidos e movidos por esse exemplo de carinho, esse exemplo de cuidado, de afetividade com o Senhor. Note, por exemplo, meus irmãos, que, primeiro, nenhum homem tomou a iniciativa de ir ao túmulo naquela manhã de domingo. Apesar de terem ouvido Jesus falar e relatar em seus ensinos no particular que ele ressuscitaria no terceiro dia. Jesus já havia dito aos discípulos algumas vezes o que aconteceria. Mas se você observa, nenhum homem de manhã, no domingo, vai ao sepulcro, mas as mulheres vão para cuidar de Jesus ou para estar ali junto a Ele, talvez numa última homenagem. Partiu das mulheres. Depois de avisados por elas, alguns correram até o sepulcro para confirmar que realmente o sepulcro estava vazio. Em seguida, alguns ainda, mesmo sabendo que o sepulcro estava vazio, voltaram para casa, segundo João capítulo 20, versículo 10, como quem ainda não estava entendendo a ressurreição, como alguém que parece que não havia ainda caído a ficha e eles compreendido a maravilha da ressurreição, voltaram para casa. As mulheres, porém, permaneceram no local. Com certeza, eu percebo claramente que há grandes lições que nós aprendemos com essa atitude das mulheres em relação à ressurreição. Primeira coisa que a gente percebe é a sensibilidade, a iniciativa, o cuidado, o carinho sendo transmitido e ensinado aos homens pelas mulheres. Essa é uma grande lição que nós aprendemos nessa primeira observação em relação à abordagem das mulheres na ressurreição. Há aqui grande lição para a vida espiritual dos homens. Serem mais sensíveis, serem mais cuidadosos. Podemos aprender, sim, com essa abordagem das mulheres, algumas coisas básicas. Por exemplo, ir a Jesus, como já disse, para ver, estar perto dele. Aprendemos também que devemos ir a Jesus para servir, como algumas delas fizeram, levando perfume, levando aromas. Percebemos também outra lição, que é ir a Jesus para chorar, como algumas fizeram, principalmente Maria Madalena. Chorar diante de toda a tristeza, de toda a agonia.
devemos ir a Jesus também e permanecer lá como elas fizeram. A abordagem das mulheres realmente nos ensina grandes lições nesse momento da ressurreição. Mas outra questão que nós percebemos aqui é a intervenção do anjo. Porque além da atitude das mulheres, vemos também no relato do primeiro domingo de Páscoa, a intervenção do anjo. O anjo que é um emissário enviado por Deus em favor daqueles que com fé buscam a Cristo Jesus. E quando nos atemos ao cuidado e a sua maneira de agir, a atividade do anjo, descobrimos algumas coisas importantes. O anjo, ele removeu 3 obstáculos que geralmente nos separam do nosso Senhor. Primeiramente, ao observar aí a atitude do anjo, verso 2 do capítulo 28 diz assim: E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Capítulo 16 também do Evangelho de Marcos diz: quem removerá a pedra? Era o que as mulheres estavam questionando quando estavam indo até o sepulcro. Quem nos removerá a pedra para que nós possamos então ungir o corpo do Messias? E o relato do versículo 4, capítulo 16 de Marcos, é até comovente. Logo em seguida, quando elas, veja o texto, diz o seguinte: Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. A pedra, meus amados, representa a separação entre nós e Deus, que o pecado e a morte produziram. Porém, quando o anjo rola a pedra da entrada e se assenta sobre ela, Deus está substituindo o ponto final pelo ponto de exclamação, ou seja, Ele está vivo. Cristo vive. O pecado e a morte não nos separa mais de Deus. O anjo removeu esse grande obstáculo, mas também percebe-se uma outra atitude aí do anjo. Ele removeu um outro obstáculo, que era os guardas. O verso 3 e o verso 4 diz: A sua aparência era como de um relâmpago, as suas vestes eram brancas como neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Os guardas aqui, segundo a maioria dos intérpretes, representam aqueles que impediam os discípulos de se aproximarem do corpo de Jesus. Porque o fato que é registrado no capítulo 27 deixa muito claro que as autoridades enviaram os guardas para que eles pudessem então guardar o sepulcro, para que os discípulos não pudessem chegar perto de Jesus, como relata aí no capítulo 27, versículo 62, o seguinte: no dia seguinte, isto é, no sábado, o chefe dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo,
digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Então vejam, irmãos, que os guardas representavam então esse empecilho, esse obstáculo dos discípulos então chegarem até a Jesus ali no sepulcro. Os guardas do sepulcro representam também, posso dizer, as forças malignas que impedem os homens e as mulheres de se aproximarem de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Mas pelo poder de Deus e pelo envio do anjo, esse obstáculo também foi rompido, foi vencido. E quando nós também recebemos o Espírito Santo de Deus em nós, por meio do seu Espírito, Deus age em nós para nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo, nos dando também condições de abrir os nossos olhos para a realidade da vida eterna. Mas o anjo também, ele relembrou aos discípulos do que Cristo já havia dito. No verso 5 e o verso 8, quando ele diz, o anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar que ele jazia, e vão depressa e digam aos seus discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão. E as mulheres então saíram depressa do sepulcro, amedrontadas também e cheias de alegria, foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus a ressurreição. O anjo, no entanto, relembrou cada um deles da vitória antecipada que o próprio Senhor Jesus Cristo já havia dito em momentos do seu ministério com os discípulos, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, irmãos, a atividade do anjo, ela, no domingo da ressurreição, ela também nos ensina algo precioso. Primeiro, que a morte foi vencida pelo sacrifício de Cristo Jesus. Ensina também que as forças de Satanás estão acorrentadas pelo poder de Jesus. E também nos ensina que o Espírito de Deus está em atividade para abrir os nossos olhos para que possamos contemplar a glória de Deus. Essa atitude e abordagem do anjo nos ensina essas coisas extremamente preciosas. Mas há uma terceira abordagem, que é também a aparição de Jesus. Ao aparecer, após a ressurreição, Jesus levou grande encorajamento aos corações amedrontados e arrancou deles uma contagiante adoração e louvor. Versos 9 e 10, Mateus 28. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Meus irmãos, os nossos encontros pessoais com o Senhor ainda produzem os mesmos efeitos. Sempre que o Senhor nos aparece na comunhão do Espírito por meio da palavra, nós somos encorajados.
nós louvamos e adoramos o Senhor. Nós somos também enviados a anunciar e testemunhar a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós nos encontramos com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso encontro pessoal com o Senhor acontece por meio da palavra, pela iluminação do Espírito Santo, que aplica a palavra de Deus em nossos corações e sempre nos fortalece, nos direciona e comunica a nós palavras de salvação. O Senhor sempre aparece a nós por meio das Escrituras. Coloque-se diante do Senhor por meio da palavra de Deus. Tenho certeza absoluta que esse encontro de você com Deus por meio da palavra será também um encontro onde você encontrará encorajamento, onde você realmente colocará seu coração na presença de Deus em louvor e adoração. Mais uma quarta atitude, na verdade, e abordagem que percebemos aqui, é a dos incrédulos. Não são todas as pessoas que reagem com alegria, com júbilo, diante da história e da notícia da ressurreição de Jesus. Desde o primeiro domingo de Páscoa, incrédulos se levantaram e já armaram, grandes ciladas para desqualificar a boa nova de salvação. Veja bem o verso 11, em Mateus capítulo 28, diz assim, verso 11 até o verso 15. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados uma grande soma em dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e roubaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Por que os incrédulos sempre agem assim? Porque, é claro, se Jesus realmente ressuscitou, eles não poderão continuar vivendo da mesma maneira. Palavras e posturas terão que mudar. Portanto, diante da verdade desafiadora de que Jesus realmente ressuscitou, o melhor que os incrédulos possam fazer é continuar negando, tramando, trapaceando, transmitindo a mentira de que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não passa de uma farsa. Poderíamos aqui mencionar inúmeras razões e provas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como consta na palavra. Jesus, depois que ressuscitou, ficou entre os seus discípulos e ali no contexto do seu ministério durante 40 dias. Durante 40 dias, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas diferentes. Os discípulos mudaram até a prática de se reunir no sabá para se reunirem no dia do Senhor, primeiro dia da semana. A ressurreição foi registrada logo após os acontecimentos. A ressurreição, inclusive, de Jesus ficou registrada num documento histórico do historiador conhecido e famoso da época chamado Joséfo. Aliás, há muitas provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. Mas diante dos incrédulos, a verdade que fica clara é que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E somos
bem-aventurados, felizes, porque Jesus ressuscitou. Capítulo 28 de Mateus encerra com a grande comissão formada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus diz aí no capítulo 28, versículo 18: Então Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar e obedecer tudo o que lhes ordenei. Note, meus irmãos, que diante da boa notícia de que Jesus se fez carne, habitou entre nós, viveu sem pecado, foi crucificado, morreu no lugar do pecador, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Infelizmente, ainda há muitas pessoas que distorcem a verdade e duvidam da mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, no entanto, continua de braços abertos a todos aqueles que creem nele. E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo também recebe dele a salvação e o envio para testemunhar. O Senhor espera de todos nós, nesse momento que refletimos sobre a ressurreição, o Senhor espera de nós adoração, obediência, no cumprimento da grande comissão. É esse o resultado esperado da Páscoa, de tudo que Jesus passou na via dolorosa, de ser crucificado, de ser pregado numa cruz, de passar por essa experiência também da ressurreição, de derrotar a morte. O que se espera, ou seja, o resultado esperado da Páscoa é coração ardente, lábios que anunciam a mensagem do Evangelho a todas as nações. Quero finalizar aqui com 3 desafios para cada um de vocês. Que Deus nos ajude a testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus, sempre ao pensar no domingo de Páscoa. Creia e se aproxime do Senhor Jesus Cristo. Segundo, confie na mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Terceiro, compartilhe com todos a mensagem de salvação, a mensagem da Páscoa. Jesus ressuscitou para afastar o pecador dos seus pecados e ser o seu Senhor e Salvador. Esta é a essência e a mensagem que fica no nosso coração nesse momento que lembramos a Páscoa de Jesus. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe, para que nós possamos ter sempre no nosso coração a essência da Páscoa e anunciar a salvação em Cristo Jesus. Quero finalizar com um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: porque a aquele que crê, veja o que o espera. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que estivermos, seremos arrebatados
com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. É o que diz o apóstolo Paulo diante da certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus possa também colocar diante de você a certeza da ressurreição e a convicção de que nós somos também enviados para comunicar a boa nova do Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos a convicção que o Senhor está vivo. E que nesta Páscoa nós possamos, ó Deus, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Entender que o Senhor é aquele que age soberanamente sobre todas as coisas, tirando todos os obstáculos à nossa frente, para que nós possamos contemplar a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com os irmãos em suas casas, com cada família nesse momento que nos acompanha. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus.